impedi-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Boa noite, meus queridos irmãos. Estamos aqui em nome de Centelha Divina, levando ao ar mais uma palestra. Vamos antes ler um trechinho aqui do Evangelho, que é o nosso dever levar a lição de Jesus a todas as criaturas. Eu não vim destruir a lei. Não pensei que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas lhe dar cumprimento. Porque eu vos digo, em verdade, que o céu e a terra não passarão antes que tudo que está na lei não seja cumprido perfeitamente. Até um único J e um só ponto. Mateus 5, 17 e 18. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque de vós é o poder, o reino e a glória, para sempre que assim seja. Meus queridos irmãos, vamos ouvir agora a nossa irmã Jacira, com o tema A Edificação Cristã. Vamos todos nós prestarmos bem atenção à mensagem que ela está nos passando nesse mês de Natal, que é o mês que nós relembramos o nascimento de Jesus. Mas Jesus continua nascendo todos os dias no coração de cada um de nós. Agora conosco a nossa irmã Jacira. Vamos começar o tema de hoje, que é a edificação cristã e os primeiros cristãos. Mas antes, vamos discorrer alguns episódios sobre o cristianismo primitivo. Ele tornou-se uma etapa da história do cristianismo, que ocorreu entre os primeiros séculos e foi até o quarto. E o seu início foi com a ressurreição de Cristo em 30 DC. E o seu término foi em 325 com a celebração do primeiro concílio de Nicéia. Estava dividido em era apostólica e o período antiniceno. As primícias da mensagem do Evangelho, ela foi espalhada oralmente e provavelmente tenha sido em aramaico.
livros do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos e Epístola aos Gálatas, dizem que a primeira comunidade da igreja cristã tinha como centro Jerusalém e que tinha entre os seus líderes Pedro, João, Tiago e os apóstolos. De acordo com numerosas citações do Ato dos Apóstolos, os primeiros cristãos ou eram judeus ou gentios, convertidos ao judaísmo. E tradicionalmente, o primeiro gentio a ser convertido foi o centurião chamado Cornélio. Esses cristãos eram chamados pelos historiadores como judeus cristãos. E Paulo de Tarso, após ser convertido ao cristianismo, ele reivindicou o título de apóstolo dos gentios. A influência de Paulo sobre o pensamento dos cristãos era muito acentuada, até mesmo mais do que qualquer autor do Novo Testamento. No final do século I, o cristianismo passou a ser reconhecido como uma religião interna e externamente separada do judaísmo rabínico. Os primeiros cristãos tinham como regra de fé e prática os ensinamentos da Bíblia judaica, ou seja, o Antigo Testamento, onde eles liam a versão grega chamada Septuaginta ou a tradução aramaica Targum, que vinha escrita em forma narrativa, onde na história bíblica Deus era o protagonista, Satanás, poderes malévolos, o antagonista e o povo de Deus, os agonistas. Foi nesse período que se desenvolveu o cânon do Novo Testamento. O cânon é chamado também de cânones bíblicos ou cânones das Escrituras, que significava a lista de textos ou livros religiosos que uma certa comunidade aceitava como inspirados por Deus e autoritativos. Em grego significa régua ou vara de medir. Os cristãos foram os primeiros a usar esse termo quando eles queriam se referir às suas escrituras. Mas segundo Eugene Urishi, ele diz que essa ideia é derivada do judaísmo. Então, com o desenvolvimento do cânon e as cartas de Paulo, os 4 evangelhos e outros escritos dos seguidores de Jesus, os seguidores criaram uma teologia baseada na expiação de Jesus, na obra expiatória de Jesus e na justificação pela fé. Com essa criação, eles pretendiam explicar o significado e os objetivos da lei mosaica. Paulo de Tarso, o seu comportamento perante os cristãos protestantes ficou muito comprometido, porque teve uma alteração do descanso de sábado para o domingo. E até hoje se fala sobre esse questionamento. Os pais da igreja, eles criaram uma teologia cristã e as bases para a doutrina da Trindade. A ressurreição de Cristo foi um fato muito relevante para os primeiros anos do cristianismo, mas também foi muito enigmático. De todos os evangelhos, eles narram os eventos da ressurreição de Cristo, a sua aparição diante dos discípulos após 3 dias da sua crucificação. Lucas, ele narra que Jesus apareceu diante dos seus apóstolos um pouco além de Jerusalém, em Emaús. E ele diz que Jesus não se encontrou com nenhuma mulher. Já em Mateus,
ele diz que essa aparição de Jesus aos discípulos foi realizada na Galileia e que Jesus apareceu para sua mãe e Maria Madalena. Já em João, ele narra que Jesus só apareceu para Maria Madalena sozinha. E Paulo de Tarso, que não conheceu Jesus, ele narra na sua primeira epístola aos Coríntios de mais de 500 aparições, mas ele não faz nenhum comentário de que foi encontrado um túmulo esvaziado. É bom nós nos lembrarmos que o cristianismo nasce como uma heresia dentro do judaísmo. Falamos muito de episódios que ocorreram, como Pentecostes, que significa uma festa 50 dias após a festa da Páscoa. Originalmente, essa festa tinha 3 nomes em hebraico: Festa das Semanas, Festa das Colheitas ou Dia das Primícias. E a importância do Pentecostes é que, como era chamada Festa das Semanas, ela ocorria 7 semanas depois da festa. E nesse dia os judeus comemoravam a entrega da lei a Moisés no Monte Sinai e a aliança de Deus com o povo de Israel. E muitos se perguntam por que o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes. O Espírito Santo desceu sobre a comunidade de Jerusalém em forma de línguas de fogo. E nesse dia desceu o Espírito Santo sobre todo o povo e eles começaram a falar em diferentes línguas. E o Pentecoste dá início ao cristianismo primitivo. Aí vamos falar também do Apocalipse. O Apocalipse me atrapalhei agora. Deu um branco agora. Não, agora. Olha aí, começa de novo. Olha, não confere não. O livro da Bíblia, que está dividido em 22 capítulos e narra sobre o fim do mundo. É o livro sagrado do cristianismo e o último da seleção do cânone bíblico. Ele foi escrito por João na ilha de Patmos, no mar Egeu. Em grego, ele significa revelação. Essa revelação é de coisas secretas que estavam destinadas a um profeta escolhido por Deus. Os cristãos, eles sofreram muitas perseguições. E no século IV, o imperador Constantino, ele aliou-se politicamente ao cristianismo e terminou com as perseguições aos cristãos, promulgando o Edito de Milão, o que tornou-se um movimento religioso dentro do judaísmo. No início desse século, ao final dele, tornou-se a religião tornou-se oficial do Império Romano. Segundo o Yilduran era um historiador, um filósofo, um escritor, autor e coautor, junto com sua esposa Ariel Duran, da coleção A História da Civilização. Então, segundo ele, a igreja cristã tinha mais predominância sobre o paganismo porque os seus líderes eram mais tolerantes, eram mais compreensivos, eles entendiam os sofrimentos, né, as iniquidades que eram acarretadas naquele povo, né? E então eles eram mais solidários, eles se comportavam melhor, com mais humanidade, ajudavam o povo, né, naquilo que fosse possível, melhor do que aqueles que eram considerados seus rivais. Então, o primeiro concílio de Nicéia encerra essa era e dá início a um período chamado os 7 primeiros concílios ecumênicos.
E 3 historiadores nos trazem essas informações, que é Lucas, Eusébio e Egésipo. A igreja cristã, enquanto ela estava adepta ao judaísmo, ela era considerada uma religião lícita. Ela não sofreu nenhuma perseguição e não foi condenada por nenhum ato que fosse praticado. Mas no momento que ela se afastou do judaísmo, ela começou a ser considerada como uma religião ilícita. Ela começou a sofrer várias perseguições. Mas a fé daqueles cristãos era muito sólida, porque eles eram leais a Cristo. Então esse comportamento começou a incomodar a todos. César ficou em segundo plano. A hegemonia dele foi extinguida. Ele não dominava mais, ele não tinha mais aquele poder sobre o povo, porque o povo começou a se libertar da escravidão. Eles tinham como parâmetro, como uma bússola, como um porto seguro, as exortações de Jesus. Então, eles não tinham mais medo, eles não tinham mais receio daquelas perseguições às quais eles eram atormentados. Eles acreditavam que Jesus era a salvação, que Jesus veio para trazer todos os parâmetros que poderiam tirá-lo daquela situação. A fé deles eram sólidas. E eles morriam, como muitos morreram na arena, devorados pelos leões, porque eles acreditavam, e as suas ideias, os seus conceitos, eles não voltavam atrás, porque eles acreditavam de verdade na palavra do Mestre. Então, esses episódios que ocorreram trouxeram a necessidade, do povo de se libertar, de deixar que fossem dominados, de perceber que eles tinham vontade própria, que eles poderiam ir além, que eles não seriam mais dominados, porque os ensinamentos de Jesus traziam solidez, traziam caminhos irrefutáveis para que eles trilhassem essas veredas e chegassem a um porto seguro. Como Jesus mesmo, nós sabemos, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai senão por mim. Então, é essa bússola, esse semáforo que nos conduz à plenitude. Então, atravessando esses períodos, chegou-se a uma solidez, a uma unificação. E o povo começou a perceber que, seguindo a Boa Nova, eles estariam granjeando os seus bens espirituais. Eles se tornariam seres que tivessem solidez, nos seus comportamentos, nas suas atitudes. Não deixariam que ninguém interferisse naquilo que eles acreditavam. E é isso que nós precisamos, porque muitas vezes nós dizemos que acreditamos nos ensinamentos de Jesus, mas para que nós possamos dar veracidade a essas palavras, temos que exemplificar. Não basta só eu dizer eu acredito, eu tenho que exemplificar como Jesus o fez, porque palavras verbalizadas não significam atitudes, não significam intenções. Nós dizemos as palavras, proferimos as palavras, mas elas vão e voltam e a exemplificação não exterioriza aquilo que nós proferimos. Então, esses irmãos começaram a se despertar. Eles começaram a se conscientizar que o verdadeiro caminho era aquele que Jesus veio exemplificar para todos nós. E aí surgiu a necessidade do crescimento, da expansão, do desenvolvimento. E aí chegamos à edificação,
Os primeiros cristãos perceberam que essa edificação deveria se tornar possível se eles estivessem dispostos, se tivessem a vontade de seguir o roteiro de Jesus, seguir as suas pegadas. E aí vamos conceituar edificação. Existem vários tipos de edificação. Existe a edificação compulsória, a edificação civil. Os sinônimos de edificação é construção, levantamento e erguimento. No sentido figurado, ela significa o aperfeiçoamento moral, religioso ou desenvolvimento de sentimentos caridosos. Edificar significa construir, erguer, levantar, né? E é um verbo transitivo direto e no grego significa aedificarem. E de acordo com os textos, ela tem várias acepções. Por exemplo, quando eu digo edificar um prédio, eu quero dizer que levantar, construir, erguer um edifício. Edificar uma igreja, fundar, instituir, criar uma igreja, no sentido de instituição. Edificar uma casa sobre a rocha significa que todos os bens espirituais, todos os meus valores, todas as minhas virtudes, eu tenho que vivenciá-las, exemplificando, para que aqueles que estão ao meu redor se espelhem nesses ensinamentos e procurem buscar também os seus aprimoramentos. A igreja, ela usava muito esse termo. Os santos edificavam os seus povos através das suas virtudes. A igreja, como a igreja edifica? Através do amor, da oração, da palavra, né? da instrução pessoal. E como nós podemos nos edificar espiritualmente? Buscando a nossa transmudação, buscando amealhar os nossos bens espirituais, transformar o homem novo, velho em novo, transformar a cisânia em trigo, buscar os nossos valores, as nossas virtudes, desenvolvendo as nossas potencialidades. Temos atributos dentro de nós que estão ocultos, porque muitas vezes, para que nós possamos exteriorizar, manifestando esses atributos, nós temos o receio de nos reconhecermos, né? É como aquela frase, conhece-te a ti mesmo. Nós temos receio de perceber a condição a qual nós nos encontramos. E aí ficamos receosos de admitir, né, a nossa ainda imperfeição. Mas temos que buscar, temos que nos encarar, quebrar os espelhos das utopias e vermos realmente como nós estamos. Não basta você se olhar e você só se comprazer naquilo que você quer ver. Você tem que ter uma visibilidade do seu interior. Deixe o exterior de lado, porque o exterior, ele é irrelevante. O que se torna relevante em todos nós, espíritos em evolução, é o nosso imo. Aquilo que está lá, ó, soterrado no nosso imo, nos escaninhos da nossa alma, e que nós ainda não queremos desvendar. Nós precisamos desvendar os mistérios que estão à volta da nossa existência. Nós temos que reconhecer que nós somos espíritos e que nós estamos aqui em experiência, jornadeando, transitando, né, lições de aprendizado, para que nós possamos galgar o degrau da nossa evolução, para que nós possamos nos evolver, né, para que nós possamos nos evolar até o Pai. E isso está faltando por falta de coragem. Nós usamos muitos subterfúgios, né,
nós usamos muitos adereços para nos escondermos, né? Existem muitas incógnitas que precisam ser reveladas. É como Jesus mesmo proferiu: conheces a verdade e ela te libertará. Então, essa edificação que nós precisamos construir, edificar, né, a nós mesmos, porque nós estamos ainda transitando por essas portas largas, né, trazemos consequências incontáveis às nossas jornadas experienciais, né, nos contaminando. Nós estamos nos contaminando. Precisamos desobstruir os canais para que possamos trilhar pelas veredas do bem e da felicidade. Não tenhamos medo. Nós estamos sustentados. Nós temos parâmetros irrefutáveis, inovidáveis, indubitáveis, que possamos seguir sem receio. Vamos ter coragem. Vamos edificar o nosso edifício da felicidade. Jesus está conosco, Ele nunca nos abandona. Ele está sempre ao nosso lado, nos ajudando. Vamos pegar na sua mão, vamos pedir a sua ajuda. Vamos pedir ajuda aos nossos irmãos que estão sempre ali, nos despertando, nos intuindo, nos dando força. Eles ficam ali vibrando pelo nosso sucesso. Nós temos tudo, não nos falta nada. O que nos falta é o quê? Coragem. O que está faltando para a gente é força, é vontade de seguir esse caminho, de trilhar esse caminho da plenitude, esse caminho da felicidade. Porque nós sabemos, a felicidade não é isso que nós estamos vivendo. Não são os bens materiais que nos trazem felicidade. Como todos nós sabemos, tudo são empréstimos, são usufrutos. Os únicos bens que nos pertencem são aqueles que nós amealhamos através dos nossos bens espirituais, que é o nosso conhecimento, a nossa inteligência, né? As nossas aquisições morais. São essas as nossas riquezas, e são essas que nós nos tornamos verdadeiros herdeiros, porque a herança é nossa, através do nosso granjeamento. Tudo que nós formos granjeando vai nos pertencer, vai se tornar a nossa herança, e ninguém tira de nós. Nós somos singulares, nós somos ímpares, temos a nossa individualidade. E todas as vezes que nós nos disponibilizamos a exercitar as exaltações do Mestre Jesus, nós vamos amealhando esses bens, mas temos que procurar observar como estamos nos comportando, como estamos nos dirigindo aos nossos irmãos, como estando exemplificando as parábolas de Jesus, né, as beatitudes. Será que nós estamos no caminho certo? Não basta chegar e proferir palavras. Vamos exemplificar. Aos poucos, vamos exercitando. Vamos nos desfazendo desses sentimentos negativos. Vamos expurgá-los de dentro de nós. Todos eles nos fazem mal. Eles contaminam a nossa alma. Eles nos trazem doenças. Nos tornam com a imagem embotada diante da essência divina. Então, para que nós possamos escrever no livro da vida a nossa história como protagonistas, quando nós tivermos coragem de ficar diante do proscênio da nossa existência e ser verdadeiros naquilo que escrevemos nos nossos livros, aí sim será um início de um caminho de luz. Porque nós estaremos enxergando, admitindo os nossos equívocos. Porque muitas vezes nós temos comportamentos tão medíocres, tão pequenos diante dos nossos irmãos. E isso tudo nos faz tão
pequenos que nós manchamos a essência divina que habita no nosso cerne. Porque todos nós sabemos que Deus está dentro de nós. E se temos Deus dentro de nós, se somos uma partícula divina, todas as vezes que nos comportamos de maneira equivocada, nós estamos negando essa essência dentro de nós. Porque se nós somos seguidores de Jesus, se nós queremos ser chamados de cristãos, cristãos são todos aqueles que aderem ao cristianismo. O cristianismo era uma religião monoteísta abraâmica e o centro dessa religião era sobre a vida e os ensinamentos de Jesus, que foi profetizada na Bíblia hebraica, o Antigo Testamento. E os cristãos foram divididos em 3 categorias: católicos, ortodoxos e protestantes. Então, se você é um verdadeiro cristão, e como diz a doutrina espírita, ser um espírita é a mesma coisa de ser um cristão. Então, se você quer ser um verdadeiro espírita, você vai ser, consequentemente, um verdadeiro cristão. Mas o que é que você está plantando? A semente que foi lançada, o que é que você está fazendo dela? Você está adubando essa semente? Você está cultivando essa semente? Ou você está deixando que ela fique estéril? Hein? Vamos fazer uma reflexão, né? Porque essa semente, ela tem necessidade, é preponderante que você adube essa semente para que ela germine, para que ela dê bons frutos, para que ela dê flores perfumadas. E isso só vai ser possível se você aceitar-se a si mesmo. Porque este é o começo, é você se aceitar. E daí você vai perceber que todas as vezes que você olha para o seu irmão, julgando, criticando, é a você mesmo que você está julgando e criticando. Porque aquilo que você percebe no seu irmão é o que você ainda tem dentro de você. Que ele serve como um espelho. Ele é o espelho daquilo que você ainda guarda dentro de si. E vamos agradecer a Deus por Ele nos colocarmos como seres gregários. Porque esses irmãos que aparecem nas nossas vidas e que nós os julgamos como inimigos, como adversários, são eles que nos ensinam, são eles que nos impulsionam inexoravelmente a buscar o nosso aprimoramento. Muitas vezes nós nos comportamos de maneira equivocada, dizendo assim: eu pratiquei a caridade a fulano. Não, gente, foi o fulano que praticou a caridade a você. Porque se ele não tivesse disponível ali, se ele não aparecesse na sua vida, você não teria como trabalhar os seus sentimentos, as suas atitudes. Então, ele serve como um referencial para você. Então, agradeça todos os momentos que esses irmãos, que erroneamente você chama de inimigo, de adversários, agradeça a eles. Porque eles é que, te faz despertar, te faz acordar para o verdadeiro sentido da sua existência. Nós sabemos que Deus é onisciente, onipotente e que nada acontece por acaso. Se nós fôssemos sozinhos, quais são os instrumentos que nós teríamos para que nós exercitássemos, as nossas atitudes, os nossos comportamentos? Por que existe esse antagonismo entre as criaturas humanas? Essa diversidade de conceitos, de opiniões? Por quê? Porque são essas diferenças, essas distinções que fazem com que você contabilize tudo aquilo que você ainda tem dentro de você, que você precisa transformar, que você precisa trabalhar. Então, se nós fôssemos todos
homogêneos, não existiria progresso, não existiria crescimento, né? Estaria já tudo pronto. Então, é por isso que nós ainda reencarnamos. É por isso que ainda estamos num plano de prova e expiação, onde existem essas adversidades entre os seres, essas desigualdades, que nós muitas vezes achamos injustas. Mas são elas que nos fazem buscar o nosso crescimento, o nosso aprimoramento. Então, é essa edificação. Aí pergunta a você como dona do lar, o que é que você está fazendo para edificar a sua casa? O que é que você edifica dentro do seu lar? Será que é só você lavar, cozinhar, arrumar a casa? Será que é só isso que é uma edificação? Não, é edificação. Além disso, é você compartilhar, né, ensinamentos, trabalhos, diálogos com seus filhos, ensinamentos que o levem à caminhada da evolução, evangelizá-los, né, compartilhar também acontecimentos, né, edificantes com o seu marido, dialogar com ele, tornar o seu lar tranquilo, harmonioso, para que ele possa ser um início de uma edificação para os seus filhos. Porque depois que eles crescerem, eles vão seguir os exemplos que foram dados a eles naquele lar. E eles vão construir também, eles vão edificar os seus lares através dos ensinamentos que os seus pais passaram para ele. É fazer com que o seu lar seja de paz, de harmonia, de tranquilidade, que não haja discussões, né? Que não haja contrariedades. Todos nós sabemos que temos distinções de opiniões, mas basta você dialogar e um respeitar a opinião do outro. Você tem a sua opinião, outros têm, depende do momento evolutivo de cada um. Então vamos viver em harmonia. E para tudo isso é preciso que nós busquemos, né, os ensinamentos de Jesus e também que estejamos contritos com Ele, para que nós possamos edificar tudo aquilo que nós estamos amealhando na nossa existência. Eu agradeço a oportunidade desse trabalho. A doutrina, ele ensina muitas coisas relevantes para todos nós, mas nós precisamos ter a vontade de perseverar para que nós possamos edificar todos esses ensinamentos dentro de nós. Porque como Jesus mesmo está verbalizado no Evangelho, que quando diz assim: há sepulcros caiados, cheios de beleza e fino trato por fora, mas cheios de restos e imundícios por dentro. Então, esses somos todos nós, né? Não vamos ser hipócritas, porque ainda existe, né, essas maledicências, né, esses sentimentos ainda equivocados dentro de cada um de nós. Então é isso que nós temos que trabalhar, mas para isso nós precisamos nos aceitar e reconhecermos, né, como estamos no momento. Porque quando eu escondo o meu sentimento diante do meu irmão, eu estou me prejudicando. Porque para que eu possa transformá-lo, eu tenho que admitir esses sentimentos que ainda me escravizam, que me dominam. Eu não posso ter vergonha de admitir, porque o outro também tem os seus equívocos. O outro também, nele habita sentimentos ainda equivocados. Então vamos admitir, né, tudo aquilo que, as sujeiras, as sujidades que ainda habitam no nosso ímã. Não é vergonha não, gente. Eu estou aprendendo a admitir tudo aquilo que eu tenho dentro de mim ainda. Sabe por quê? Porque se eu não admitir, eu não vou conseguir me transformar. Porque a partir do momento que eu admito, eu vou buscar trabalhá-lo para que eu possa transformá-lo. Então eu agradeço a oportunidade e espero que a minha explanação primeiro sirva para mim, né, como um aprimoramento, como ensinamento,
e tenha contribuído também para que os nossos irmãos também tomem coragem e perseverem na sua transformação. Agradeço a todos que me deram essa oportunidade e, em primeiro lugar, a Deus, a Jesus e aos irmãos espirituais, ao meu anjo guardião e guia espiritual, que eu sei que está sempre junto de mim me ajudando. Muita paz para todos. Fiquem com Jesus. Queremos agradecer a nossa irmã pela palestra. Queremos agradecer a todos que assistiram. E nesse momento quero pedir ao nosso bom e amado Deus que ilumine toda a humanidade, todos os nossos irmãos que se encontram no leito da dor nos hospitais do mundo inteiro e também aqueles outros que já partiram, que estão nas colônias espirituais aguardando o desenvolver do seu despertar no plano espiritual. Queremos também pedir ao nosso Pai, pelos nossos irmãos equivocados das cadeias do mundo inteiro, para que eles possam, nesse momento, buscar o amor e buscar o perdão das suas vítimas, buscar amar o próximo como a si mesmo e amar a Deus acima de tudo e buscar a sua reforma íntima com Jesus. Vamos então cantar. Quando em Belém Uma estrela, naquela noite, no céu brilhou. Os anjos anunciavam para o mundo, nasceu na terra o Salvador. Ele veio nos trazer a liberdade e nos dar exemplo de amor. Fez-se escravo da humanidade e mesmo assim os homens o crucificou. Foi o mais iluminado Espírito que nesse planeta encarnou, mostrou-nos a vereda a caminhar, convidou-nos a ser um pescador, nos deu a semente a semear, e em cada coração plantou o amor. Disse que nós somos sal da terra e que todos somos luz. E ele é a luz do mundo e o povo lhe chamava de Jesus. Jesus é caminho, verdade e vida. Jesus é a plenitude de amor. Ele é nosso modelo e da terra governador. Jesus é caminho, verdade e vida. Jesus é a plenitude de amor. Ele é nosso modelo e da terra governador. Poema de Natal. Cada vez que o Natal volta de novo, cada vez que o Natal volta de novo a cantar e fugir, Cristo retorna ao coração do povo. O Natal em toda idade é sempre nova alegria, mas nos dons da caridade, o Natal é todo dia. Natal festeja, esquecendo quaisquer preconceitos vãos. Natal é Jesus dizendo que todos nós somos irmãos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa redenção, que assim seja. Que a centelha divina ilumine os nossos caminhos em direção a Jesus e que Deus ilumine os vossos seres com a doce claridade das virtudes. Muita paz para toda a humanidade e viva Jesus em nosso coração, hoje e sempre, que assim seja. Uma boa noite, muita paz, que Jesus esteja ao lado de cada um de nós. Muito obrigado.